clássico. E o primeiro tempo, em que só teve um chute, 2 com impedimento mal marcado, faltou um pouco de ambição, mesmo com dificuldades técnicas e táticas, faltou ambição. E uma segunda pergunta, se me permite: a entrada do Saldívia foi para tentar ter uma construção melhor saindo lá de trás? Obrigado. Não. O Cuesta pediu para sair, estava sentindo dor, e ele pediu para sair. Então não foi tática a substituição, foi uma necessidade. E eu acho que faltou, eu concordo com você, eu acho que o que foi pior no jogo do Vasco hoje é uma questão de comportamento. A gente tinha tudo para jogar muito melhor, marcar muito melhor e jogar muito melhor. Então foi uma coisa de comportamento, e a gente tem que ser criticado por isso. E é uma coisa que a gente não pode ter o comportamento que a gente teve no primeiro tempo. Porque aí condiciona tudo, você fica numa situação de que não é o jeito que eu quero que o Vasco jogue, não é o jeito que o Vasco tem que jogar. É uma coisa que a gente precisa aprender e aprender rápido. E não pode repetir esse tipo de comportamento. Não é uma coisa que tem a ver com nada do que a gente quer para o Vasco. Boa noite, Diniz, Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar como foram esses últimos dias aí, que a saída do Ryan se encaminhou, né? Se você tentou, últimas conversas ali, você agora falou que a venda poderia ser por um valor maior, né? Uns 35 milhões de euros, que é o que está sendo encaminhado aí. Se você tentou convencer o jogador, se ele que pediu para não jogar hoje mesmo, ou foi uma decisão da direção. E também comentar já a possível chegada aí do Inestrosa, que acertou com o Vasco, e como você enxerga ele nesse time. Obrigado. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. Eu acho que os valores poderiam ser maiores. Tudo que eu podia fazer para ela ficar, eu fiz. Talvez se eu fosse ter um pouco de arrependimento de não ter feito mais no ano passado, porque essa situação do Ryan era uma situação para mim muito clara. Acho que ele ia avançar muito na carreira dele, e foi uma coisa que já podia ter conversado. Se vai acontecer isso, ele não pode sair, não deve sair. Eu acho que é um risco que ele corre de sair agora. Aqui eu acho que esportivamente, eu sou muito convicto que, por mais que ele possa ir bem lá, a decisão mais acertada, isso não vai mudar o que eu penso. A decisão mais acertada do Ryan era permanecer aqui por mais uma temporada e sair mais pronto. Porque do jeito que ele terminou, e principalmente do jeito que ele começou a temporada, que ele voltou nos treinamentos, e o primeiro jogo contra o Maricá, uma amostra da maneira como ele voltou, ele tinha tudo para ter um ano maravilhoso aqui no Vasco, e contribuir muito com a equipe e com o futebol brasileiro como um todo. A gente perde muito cedo os jogadores. A gente torce agora que, se confirmar de fato aí, que ele consiga se sentir à vontade no time que ele está indo, e consiga se tornar o jogador que o potencial dele existe para se tornar, que é de ser uma estrela internacional. O Ryan é um jogador, para mim, muito diferente, e reposição quase impossível no mesmo nível. Ele tem um espaço de crescimento gigante, Ryan. Isso para mim é muito claro. Ele faz tudo bem, e o que estava acontecendo aqui, ele foi gostando, assim, ele foi percebendo o potencial e foi gostando daquilo que ele foi se reconhecendo. Um jogador muito diferente. Uma pena que ele saiu. Você fez uma outra pergunta, né? O Inestrosa, como você enxerga? O Inestrosa é um jogador com as características um pouco parecidas com a do próprio Andrés Gomes, um jogador rápido, com bastante energia física, com boa técnica, que esteve aqui na base do Palmeiras durante 2 anos, e o ano passado a gente acabou acompanhando ele com mais intensidade no Atlético Nacional, que acabou caindo na chave do Inter e do Bahia, e na janela do meio do ano a gente tinha deitado o Inestrosa. Então, um jogador que eu acho que tem tudo para vir e nos ajudar. Primeiramente, boa noite. Acho que foi sair de bola lenta durante todo o jogo. Eu até acho que em alguns momentos a gente devia acelerar, em alguns momentos a gente tocou a bola mais para trás do que devia. Mas os melhores momentos nossos foi quando a gente saiu jogando de trás. Inclusive, a melhor chance que a gente teve com o GB foi uma troca de passe bem feita, com paciência e com bom ritmo. A gente chegou na cara do gol. Mas eu não acho que a gente saiu lento todas as vezes, não. Boa noite, Diniz, Rodrigo Campos. É claro que uma expulsão com 5 minutos do segundo tempo muda muito a estrutura tática do time. Mas eu queria falar sobre o primeiro tempo, a postura que o Vasco teve, e sinta-se à vontade para discordar, que me pareceu com medo do Flamengo. O Flamengo pressionando o tempo todo, e o Vasco com
com duas possibilidades. E no final, parece que se não fosse o Léo Jardim, seria uma goleada histórica. Qual foi a estratégia que você pediu aos seus jogadores antes de a bola rolar? Não acho também que esse é uma goleada histórica. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com uma postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Marcos tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo dava o gol da Gilberto, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério vai ser o mesmo. Mas como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. O destaque do time. Então nesse momento ele ainda faz falta. A gente vai ter que se virar com chegada de jogador, enquanto não chegar com aquilo que tem, para a gente suprir a ausência do Ryan, jogando de uma outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Ryan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar um jogador que é o que o Ryan foi vendido, e acho que ele valia até mais. Boa noite, Diniz. Aqui, Brian Lucas. Eu queria te perguntar até que ponto o tabu que existe hoje entre Vasco e Flamengo atrapalha o elenco. Até que ponto isso mexe na cabeça do time. Porque no primeiro tempo a gente viu o time um pouco nervoso, com dificuldade de fazer o que você pede, de sair jogando, tocando bola. A gente viu muito lançamento pro PH. E até falando um pouco do último jogo, que foi 1-1, que o Vasco teve até chance de ganhar, eu perguntei pro próprio Ryan na zona mista se faltou um pouco acreditar um pouco mais, que se insistisse ali, acreditasse, o Vasco conseguiria vencer o Flamengo naquela partida. Então eu queria entender até que ponto esse tabu que existe desde 2023, o Vasco sem ganhar o Flamengo, atrapalha o elenco e o time na partida. Eu não acho que o tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo. A gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão, não todas as vezes. E uma coisa que a gente fez muito mal, também demorou muito para pressionar o Flamengo. Às vezes que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora, chutou para frente sem direcionamento. Então a gente faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito, aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo indicava que a gente ia ter uma postura mais agressiva, tanto na marcação quanto com a bola.